pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a campanha anti-vacinas, mitos e verdades. Então, o que a gente pode ajudar vocês a entender o que está acontecendo no mundo, para que vocês possam tomar as próprias decisões se vacinam ou não os seus filhos, tá bom? As vacinas são consideradas um dos maiores marcos na história da saúde. E a Organização Mundial de Saúde fala que entre 2 e 3 milhões de vidas são salvas anualmente em decorrência da vacinação. Mas então por que os pais não querem vacinar os filhos? O que está acontecendo? Por que as pessoas estão fazendo toda essa campanha anti-vacinas? Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, existem alguns motivos que faz com que as pessoas não queiram vacinar os próprios filhos. Essa campanha toda anti-vacinas, ela surgiu lá mais ou menos por volta de 1990. Então, existem alguns motivos que fazem com que as pessoas não queiram vacinar os filhos e não queiram se vacinar. Uma delas é a causa religiosa. Então, existem algumas religiões que, por exemplo, acham que se fizer nas meninas a vacina do HPV, as meninas vão achar, então, que podem ter relações sexuais mais precoces e desprotegidas, porque elas fizeram a vacina e estão protegidas contra as infecções por esse vírus, que é sexualmente transmissível. Então, essa é a causa religiosa. Além disso, nós temos a causa que eu chamo de natureba, que são pessoas normalmente que já têm uma vida, um estilo de vida mais natural, que acabam evitando produtos industrializados, são pessoas que normalmente são veganos, vegetarianos e que têm, uma filosofia de vida por trás disso, e essas pessoas não querem utilizar nenhum tipo de medicamento, na verdade, elas não querem utilizar nada que seja industrializado, e as vacinas, apesar delas serem feitas a partir de substâncias naturais, são produtos industrializados, e aí essas pessoas questionam então a utilidade desse tipo de substância no organismo dos seus filhos e delas próprias. Além disso, existem algumas substâncias que são adicionadas às vacinas, como conservantes, por exemplo, e que essas pessoas não querem que os seus filhos sejam expostos a elas, e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre especificamente esse tipo de situação. E além disso, a gente tem aquelas pessoas que acreditam que toda essa história de vacina é uma enganação da indústria farmacêutica e que, na verdade, os estudos são estudos que são fraudados para que as pessoas achem que realmente vale a pena pagar por aquele tipo de substância, por aquele tipo de medicamento, mas que, na verdade, isso não traz resultado nenhum. Vamos começar pela relação da indústria farmacêutica com as vacinas. Então, obviamente que a indústria farmacêutica gasta muito dinheiro em pesquisas para chegar à conclusão se uma vacina realmente funciona e também para testar os eventos adversos, os efeitos colaterais todos dessa vacinação. Qualquer tipo de medicamento, ele passa por uma série de estudos de fase 1, de fase 2, de fase 3, começam os estudos em laboratório, até que esses estudos chegam em seres humanos, e mesmo depois das vacinas já estarem consideradas como seguras, no início, principalmente quando eles começam a aplicar a vacina, a indústria costuma acompanhar durante alguns anos os eventos adversos para realmente garantir a segurança para os seres humanos. Então, uma série de estudos que envolvem isso. Além disso, se as vacinas não tivessem resultado, como que as doenças que antes eram doenças muito comuns e que causavam surtos e muitos casos de morte, agora são doenças que a gente não vê ou que vê muito raramente, como foi o caso do sarampo, por exemplo, que ficou 100 casos no país desde 2016 e agora é que a gente retornou com o sarampo em decorrência desses casos que vieram de fora. Então, realmente as vacinas funcionam, porque senão a gente não teria essa redução dos casos. E com relação aos eventos adversos, óbvio que tem eventos adversos, mas até um paracetamol, a gente sabe, se for olhar a bula, os eventos adversos possíveis, a lista é gigante, e mesmo assim a gente toma quando a gente tem febre, quando a gente está com dor. Então é a mesma coisa a vacina. Se a gente colocar na balança o risco e o benefício da vacinação é muito maior do que o risco. E por isso que as pessoas
pessoas acabam fazendo a vacina e por isso que nós temos campanhas de vacinação em massa para realmente eliminar esse tipo de vírus, de bactéria, da ocorrência na nossa população, na nossa comunidade. Um dos motivos das pessoas temerem fazer vacina é justamente a presença dos eventos adversos. Alguns eventos adversos são realmente bem desgastantes, são eventos adversos graves e que realmente acabam atrapalhando bastante a vida daquelas pessoas que desenvolvem, mas esses eventos adversos são muito raros, como por exemplo a síndrome de Guillain-Barré, que acontece ocasionalmente em alguns tipos de vacinação. A gente tem também a intussuscepção, a gente tem também dor, febre, mal-estar, então crises convulsivas, então diversos eventos adversos que podem acontecer, porém a gente sabe que os que são mais complicados, que são mais graves, eles são muito raros. Então, por isso que a vacina acaba sendo considerada segura e que acaba compensando a nível populacional, a nível individual, né, da própria pessoa como proteção e a nível coletivo como proteção também da comunidade, da população. Essa campanha anti-vacinas teve o seu pico após uma publicação de um médico britânico, em 1998, numa revista de muito prestígio. Ele publicou um estudo que tinha algumas crianças e ele relacionou a presença do diagnóstico de autismo nessas crianças como tendo sido pós-vacinal. Então, eles sugeriram, né, ele sugeriu nesse estudo que aquela vacina X, ela causava o autismo. Posteriormente, inclusive a própria revista tirou o artigo de circulação e fez novas publicações explicando que aquele estudo tinha sido um estudo fraudulento e que ele não tinha sido feito de forma adequada, mas aí o estrago já tinha sido feito, porque quando essa revista, por ser uma revista assim de muito prestígio, ela publicou esse estudo, televisão, rádio, todas as mídias acabaram falando muito desse assunto e aí isso espalhou pelo mundo e as pessoas acabam pegando aquela coisinha microscópica ali que foi feita e que nem estava sendo feita da forma adequada, que era fraudulenta, e aquilo acabou virando o lema da campanha. Então, até hoje, muitas pessoas têm receio de que a vacinação possa desencadear o autismo, mas isso já foi comprovado por inúmeros estudos que não tem relação nenhuma. Não tem nenhum tipo de relação entre autismo e vacinação, pelo menos nada comprovado até o momento. E foram feitos estudos, esse caso desse britânico eram estudos com poucas crianças e já foram feitos estudos gigantes, assim, com mais de 2.000 crianças e que realmente mostraram que não tem relação nenhuma, não conseguiram nenhum tipo de relação comprovada. Na Europa, principalmente, esse movimento anti-vacinas ele é muito forte, até porque as pessoas lá têm que pagar pela sua vacina. Então, também não tem nenhum trabalho de agente comunitário, não tem nenhum trabalho feito com a saúde pública para que realmente a vacinação seja realizada. Então, as pessoas acabam tendo que pagar pela vacina e daí é opcional se tu faz a vacina ou não, né? O governo até estimula que seja feito, mas ele não oferece, então a coisa fica um pouco mais complicada do que aqui para nós. Espero ter ajudado vocês com essa exposição dos fatores, né, que levaram a essa campanha anti-vacinas, ter explicado para vocês, né, para que vocês possam tomar suas decisões. Eu lembro que a vacinação é muito importante, tanto para a saúde individual quanto coletiva, que a vacina protege e salva muitas vidas todos os anos e que foi um dos grandes avanços que a gente teve na área da saúde, né, em termos de proteção e evitando surtos e que as doenças realmente se alastrem. Então, tomem a decisão certa, vacinem os filhos de vocês, protejam a sua família, que é muito importante, tá bom? Um beijo e até mais!